iniciou-se o ataque a Teherã, capital do Irã. Estados Unidos e Israel, há poucos minutos, iniciaram o seu ataque, que foi assumido inicialmente pelo Estado de Israel em caráter de ataque preventivo. E a confirmação veio justamente do ministro da Defesa do país, Israel Katz, que declarou que um estado especial e permanente de emergência está instalado. Nós temos imagens, vamos começar a trazer tudo para vocês em detalhes. Pedir para vocês, mais do que nunca, deixarem o like, compartilharem essa transmissão, porque nós vamos agora aqui para uma maratona. Como vocês já conhecem o nosso trabalho, e obviamente eu estou aqui acompanhado do meu querido amigo Ivan Kleber Fonseca. Bom dia, Ivan. Como vai? Bom dia, Paulo. Um bom dia para nossa audiência. Em Londres, são 7h11 da manhã. Estamos aí dando início a mais uma, como você disse, maratona. É oficial, se você está acordando agora, se você está chegando agora, Israel e os Estados Unidos lançaram um ataque contra o Irã. O nome da operação de Israel, Escudo de Judá. Esse é o nome da operação realizada hoje pela manhã. E as primeiras informações que chegam é de uma segunda onda de ataque. A primeira onda estava concentrada em prédios e residências, edifícios da cúpula do regime iraniano, Paulo Henrique. Casa que é uma residência que é atribuída ao Ayatollah Khamenei, e é uma informação que a gente vai confirmar daqui a pouco. Aparentemente, o parlamento iraniano também foi bombardeado, Paulo Henrique. Olha, Ivan, muito bem, eu também tenho informações aqui, né, de 4 minutos atrás, que os Estados Unidos está confirmando os ataques. Um oficial americano está confirmando que os Estados Unidos estão participando da operação. E esse dado que você trouxe agora, Ivan, ele é muito importante porque uma das opções que estavam na mesa ali de Donald Trump era ou você fazer um ataque direto às instalações nucleares ou você mirar a cúpula do regime. E ao que parece está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Parece que Donald Trump foi para o all-in, ele foi para a cúpula do regime e ele Perdão. foi também para as instalações nucleares. As informações preliminares dão conta de que é isso que está acontecendo, meu caro. E, bom, será que hoje nós teremos aí nessa madrugada, Ivan, a questão do Khamenei eliminado ou do Khamenei capturado? Será esse o alvo? Vale lembrar que, ao fim das negociações na quinta-feira em Genebra, tanto o Omã quanto o Irã colocaram as reuniões como produtivas e os seus respectivos diplomatas estavam voltando às suas capitais para ali ter relatórios, briefings passados. Os Estados Unidos não se manifestou e, ao que tudo indica, foi satisfatória para o Irã. Para os Estados Unidos e para Israel, não foi. E agora nós passamos para o próximo nível da diplomacia: ataques militares, meu caro. Ivan, eu vou passar para os seus comentários e já vou começar a preparar as imagens. Tá, eu tenho informações que chegam, que a gente pode confirmar as estruturas do regime que foram atacadas. A Suprema Corte do Irã foi atacada, o Ministério de Inteligência, o Ministério de Defesa, a Organização Iraniana para a Energia Atômica, além de uma base militar chamada Parkin. Os ataques aconteceram por volta das 10h39, horário local de Teherã. E também outras informações indicam que um ataque simultâneo contra a estrutura, sites e um ataque cibernético, né, foi realizado contra o Irã na manhã deste sábado. É extremamente importante, nós temos Ô Paulo, eu estou me ouvindo, por mim não tem Só um problema, momento. mas Tá, o problema é vamos de lá. repente se a audiência, né, tá com esse... Perfeito, obrigado, Paulo, agora Melhorou? melhorou. Perfeito. Melhorou. E também confirmadas explosões não melhorou. Confirmadas explosões na cidade de Isfahan, Qom, Loristan, Kermanshah, Karay, Tabriz e, obviamente, Teherã. Como você bem disse, toda e qualquer agora negociação diplomática, no mínimo, está pausada, porque agora a grande pergunta é: o Irã vai responder atacando Israel? Isso a gente precisa acompanhar nas próximas horas. E uma informação que chega é de que o Ayatollah Khamenei
não estava em Teherã no momento do ataque. Ele estava já em um local seguro, dentro do Irã, mas não em Teherã. Precisamos aguardar aí, então, as próximas horas também para ter uma confirmação do que pode ter acontecido com o Ayatollah, com o presidente do Irã, enfim. Eu acredito que já na próxima meia hora, Paulo, a gente possa começar a receber informações de quem foi eliminado nessa operação, chamado, repito, Escudo de Judá. Esse é o nome da operação dada por Israel. Acaba de chegar uma informação aqui também de que uma instalação nuclear em Qom foi atacada. Então, você que está chegando agora, você que está já dando like aí, dando o bom dia, Israel e Estados Unidos estão atacando o Irã e é um ataque em grande escala, muito semelhante ao ataque ocorrido no no mês de junho do ano passado. Paulo, você está pronto com as imagens? Tô tentando, Ivan. Essa última atualização do Telegram é simplesmente uma É uma porcaria, né? porcaria, Pra porcaria. gente fazer download aqui do material, Não tem tá, problema, tá eu vou passando as informações. perfeito, Ivan. Tá quase lá, meu É, caro. É isso, a gente pode confirmar que os Estados Unidos estão participando do ataque. Israel declarou o estado de emergência, fechou todo o espaço aéreo e interrompeu todas as atividades não essenciais. E as autoridades israelenses já aguardam um contra-ataque iraniano contra Israel. Vamos ver o que a gente tem mais aqui de informação para passar para o nosso público. Eu tenho aqui a Já tem os intensidade. primeiros vídeos aqui, Ivan. Assim que você quiser, já podemos iniciar, tá? Só uma informação, já chegam, eu disse que levaria meia hora, acho que levou um pouco menos. Um número significantes de integrantes da Guarda Revolucionária do Irã ficaram feridas ou foram eliminadas. Pois não, Paulo, vamos passar as imagens para a nossa audiência, então. Vamos lá, então. Obrigado, Ivan. وای به تو زدن وای به زدن به تو زدن وای جوکر E me parece ser um grito de alegria ali, né, Ivan? Pois é. Então, as imagens ainda são preliminares. Só pessoal, no início da manhã inteira. E olha, essa é uma imagem curiosa. A cidade amanhecendo, olha aqui. Curiosa essa. E nós estamos buscando mais imagens, tá, pessoal? Ainda é preliminar, vídeos ainda estão surgindo. E olha só, outra informação que eu tenho aqui: dezenas de ataques americanos estão sendo realizados por aviões de ataque em bases ao redor do Oriente Médio e de um ou mais porta-aviões, disse um funcionário americano ao The New York Times, Ivan. Então, aqui que é o ponto interessante. O Geraldão, o USS Gerald Ford, ele está perto da base do Chipre, né, ali entre a Grécia e o Chipre. No Chipre, nós temos uma base militar do Reino Unido, que não sabemos, provavelmente não está sendo usada, porque o Keith Stammer não queria participar da operação. Eu achei muito curiosa essa movimentação do USS Gerald Ford voltar ali justamente para a Grécia, próximo do Chipre, para cumprir o papel de cabeça de ponte que seria dessa base britânica no Chipre, Ivan. Então, o Gerald Ford está perto da costa de Israel. Nós temos, então, os países aqui, possivelmente, né, do Golfo Arábico, que tem base americana, também sendo utilizada, e temos o SS Abraham Lincoln, que está também ali próximo, participando dessa operação. Meu caro, vamos lá. Eu estou buscando mais dados aqui, mas essa é uma informação importante para o seu comentário. Os democratas estão dizendo que vão, lá nos Estados Unidos, estão dizendo que vão pedir uma sessão do Congresso para aprovar uma resolução proibindo
os Estados Unidos, o presidente Trump, de ordenarem um ataque contra o Irã. Eles estão um pouco atrasados, a intenção era impedir o ataque, já era. Bom, Paulo, eu acho que nós estamos diante de um cenário de um ataque maior do que o de junho. Eu, por enquanto, estou comparando com o de junho, mas quando você tem esses dois porta-aviões participando do ataque, junto com Israel, isso não aconteceu em junho. Primeiro Israel atacou, e no penúltimo dia de guerra, os Estados Unidos foi lá com os B-2 e atacaram as instalações nucleares do Irã. Aqui não. Aqui nós estamos falando de pelo menos 200, 300 caças participando dessa operação, entre caças americanos e caças israelenses. O presidente Trump joga aqui uma carta extremamente importante. Se ele conseguir derrubar o regime, ele sai vitorioso e entra grande para as eleições de midterm e até mesmo para o seu próprio legado. Se a missão falhar, eu não posso imaginar ainda quais seriam as consequências dentro dos Estados Unidos e no mundo também, caso essa missão américo-israelense aí fracasse. Os ataques estão iniciando nesse momento e a gente precisa acompanhar, mas, repito, você que está chegando aí agora, trata-se de um dos maiores ataques já realizados por Israel e os Estados Unidos juntos contra o Irã. Ontem à noite, o presidente Trump já vinha dizendo que ele não estava contente com o rumo das negociações e, aparentemente, a opção militar aí foi colocada em prática. Ontem também, Paulo, os Estados Unidos confirmaram que o Marco Rubio deva visitar Israel na próxima semana, mas a essa altura do campeonato eu acredito que era uma ação de despistagem mesmo, para manter, né, essa impressão de que os Estados Unidos ainda dariam um tempo para o Irã na questão diplomática. Ivan, eu tenho aqui uma imagem não. muito importante, eu quero mostrar, que é uma fileira de mísseis voando baixo, tá, em direção ao Irã. Olhem só essas imagens aqui, são impressionantes, mas atenção porque tá na vertical, né? Eu vou tirar o som, obviamente, né, para o canal aqui não ter nenhuma punição. Mas olha a quantidade de mísseis que nós temos aqui. Deixa eu tentar colocar. Olha isso. É uma quantidade de mísseis incrível. Eu vou voltar aqui do início. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, Ivan, aqui na minha contagem. É um número absurdamente alto para a gente ver assim a quantidade de mísseis de cruzeiro israelense, tá, pessoal? Confirmação que eu vou recebendo aqui que esses mísseis são 22 mísseis israelenses num enxame único. Para você que está chegando agora, por favor, deixe o seu like, compartilhe. Eu estou falando aqui diretamente de Washington, D.C., nos Estados Unidos. São 2h24 da manhã. Ivan Kleber, diretamente de Londres, Inglaterra, 7h25 da manhã, meus caros. Compartilhem também essa transmissão. Ivan, impressionante as imagens. Estou buscando mais aqui, meu caro. Tá. Enquanto isso, eu tenho duas informações. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mudou o nome da operação. Não é mais Escudo de Judá. O nome da operação agora é o Rugido do Leão. A gente sabe que Israel trabalha muito com essa questão dos nomes, da simbologia, dos ataques, enfim. Então, é o Rugido do Leão. E o New York Times reporta que fontes do New York Times no Pentágono indicam que esta operação, que começou agora, deva durar 4 dias, Paulo Henrique. Repetindo a informação, essa operação deve durar aproximadamente 100 horas. Então, senhoras e senhores, Paulo Henrique, preparem o estoque de café, preparem a sua munição aí para acompanhar. Eu também estou aqui, ó, com o meu café, porque deve durar pelo menos 4 dias essa operação. Em junho,
Israel lançou uma operação, a primeira onda mesmo durou aproximadamente 100, 120 horas. Eu me lembro que à época, Paulo Henrique e eu dissemos, não é possível. Nem a Rússia conseguiu, nos primeiros 4 dias de guerra, manter aquele fluxo, né, de ataques à Ucrânia como o fluxo inicial. Realmente durou 2 dias e pouco. Israel conseguiu manter isso. Vai ser o caso? Outra coisa que me chama a atenção, Paulo, até agora a gente não teve informações de ataques contra sistemas de defesa antiaéreo do Irã. O que me leva a questionar, será que o Irã não conseguiu reconstruir esse sistema de antiaéreo de defesa? E se os aviões estão entrando e saindo do Irã do jeito que querem, pode ser um indicativo que realmente o sistema de defesa do Irã não foi restabelecido desde junho. Essa é Ivan, uma indicação que a gente pode ter, né? eu posso até complementar aqui. Pois não, pois não. Eu fiz alguns vídeos essa semana falando justamente sobre os armamentos que estariam chegando ao Irã. E eu entendo justamente que isso deve levar ao Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, colocar isso como uma operação preventiva, porque informações dão conta de que eles já estavam adquirindo mísseis, sobretudo main pads, né, aqueles para utilização móvel, justamente para tentar abater mísseis como esses que nós mostramos, da Rússia, em contratos que vazaram na casa ali de 550 milhões de dólares, e a China também estaria, como nós conversamos ontem, né, em off, uma reunião de briefing, eu, você e o senhor Sepúlveda, a China também estaria, né, isso não é confirmado ainda oficialmente pela China, entregando mísseis sônicos também para visando ali ataques aos porta-aviões americanos. Porém, uma das imagens de satélite que nós mostramos na análise da semana passada, davam conta de que o sistema que eles estavam utilizando nesse momento era os S-300, o mesmo sistema que, aqui, me perdoem, eu tenho que usar esse termo, falhou miseravelmente na Venezuela. O sistema antiaéreo S-300 russo falhou miseravelmente contra as forças americanas, né, ali na captura de Maduro. E são as mesmas forças que estão ali, que foi o que o Irã conseguiu colocar de volta, né? Nós temos, inclusive, confirmações disso em imagens. Ivan, antes de eu passar rapidamente para você, o pessoal estava perguntando do Pizza Index. Bom, é uma boa oportunidade de mostrar para o pessoal. Madrugada? Será que estão comendo pizza de madrugada, hein, meu? Bom, aqui o Donkey Kong lá, It happened. It's happened. Aconteceu. Sem aqui, ó. Estão comendo pizza. Meu, americano comer pizza de madrugada, meu. Não adianta. Pois é, comendo pizza e vendo bomba cair, né? Nesse exato momento, o pessoal do Pentágono. Então tá aí, pessoal. It's happened. Tá? Tá aqui o Pizza Index estourando, né? Já não tem mais nem para onde ele aumentar. Pois não, Paulo, Ivan? Não, ainda não tenho os nomes, mas acho que eu vou dar uma das primeiras notícias extremamente importantes da madrugada. Chegam relatórios de que elementos do alto comando do regime iraniano foram eliminados. Repetindo a informação, não temos nomes ainda, são relatórios preliminares que indicam que elementos do regime iraniano, estou traduzindo aqui, do alto escalão foram eliminados. Vamos aguardar os nomes. Quem conhece aqui, as 1000 pessoas que estão conosco, conhecem o nosso método de trabalhar, sempre verificando o que está chegando. Algumas informações a gente dá como preliminares, que significa que a gente não pode confirmar 100%, mas a gente vai estar mantendo no radar, e assim os senhores vão acompanhando como se fosse um quebra-cabeça, e a gente vai colocando as peças. Essa informação é extremamente importante porque a missão, pelo que a gente entendeu, o ataque tem 2 objetivos: desmantelar o programa nuclear iraniano e eliminar a cabeça do regime. Então, por isso que essa informação ela é importante, né, Paulo? Exatamente, Ivan. Já vou pedir novamente pro pessoal que está chegando agora, deixe seu like, liga para aquele seu amigo que estava duvidando que alguma coisa ia acontecer, acorda os parentes, chama todo mundo aqui para vir acompanhar ao vivo essa operação. Ivan, o Irã já também emitiu o seu primeiro comunicado, tá? Teherã está se preparando para a retaliação ao ataque de Israel, disse um funcionário iraniano. A resposta promete ser esmagadora,
disse o funcionário à Reuters, tá? A informação foi dada à Reuters há poucos minutos, exatamente há 2 minutos atrás, e o Irã está preparando, então. Falamos da prontidão ontem. Ontem você também estava comentando, né, Ivan, no seu programa à noite, do nível de prontidão do Iron Dome. Eu estava assistindo, estava na audiência e vocês falaram sobre isso. Então, o Iron Dome, a qualquer momento aí, deve começar a soar as sirenes para fazer a defesa aérea de Israel e da população também. Lembrando que o Estado de Israel, desde segunda-feira, já estava preparando estoque de sangue, preparando postos de atendimento dentro dos abrigos subterrâneos também. Isso já vinha acontecendo. Israel estava preparado para essa retaliação e a qualquer momento deve começar aí o fogo cruzado literalmente no céu do Iraque nesse momento, né, Ivan? Os iraquianos vão ficar assim olhando de um lado para o outro no céu, meu caro. O Iraque confirma o espaço aéreo fechado. Não é nenhuma surpresa. O Iraque vai ficar naquela... Como se assistindo uma partida de tênis com mísseis. Perdão, Paulo, tô com um pouquinho de gripe. Pode tocar um pouquinho, hein? Claro. Toma uma água aí, Ivan. Olha só. Explosões são ouvidas em outras partes do Irã também, tá? Explosões já foram ouvidas em outras cidades do Irã, assim como na capital. Explosões na cidade central de Isfahan. Paulo, temos pois Donald não, Trump. Vamos Temos lá. Donald Trump. Da última vez, você sabe... da última vez, você sabe o que aconteceu, Vamos lá. né? Deixa que eu... Não, ele só publicou um vídeo. O Trump publicou um vídeo. Tem o pronunciamento dele, Paulo. A gente precisa pegar o vídeo e faz a tradução simultânea. É um vídeo de 8 minutos. Perfeito, tá aqui. Já estou com ele. Eu faço a tradução. Ok, vamos lá, pessoal. Então, nesse exato momento, declaração de Donald Trump. Não é ao vivo. É um vídeo que ele publicou. Perfeito, vamos lá, Ivan. Só me confirma se o volume está ok, tá? Para a gente começar aqui. Alguns momentos atrás, os Estados Unidos iniciaram um ataque e operações contra o Irã. O objetivo é defender as pessoas, a população americana e as ameaças que o regime iraniano implicam para os americanos. São pessoas terríveis. As suas atividades colocam em perigo todos os Estados Unidos, suas bases e os aliados no mundo. Por 47 anos, o regime iraniano cantou morte aos Estados Unidos e lançou uma campanha sangrenta contra os Estados Unidos, atacando as tropas americanas e pessoas inocentes em vários países. Vamos lembrar que no final dos anos 70 eles tomaram a nossa embaixada em Teherã e mantiveram vários regimes, vários reféns. Em 1983 atacaram uma base americana em Beirute, matando vários americanos. No ano 2000 eles sabiam e provavelmente também ajudaram a atacar o porta-aviões USS Cole. Vários elementos americanos foram eliminados no Iraque através dos seus proxies iranianos e colocando uma tensão maior no Oriente Médio. Foi uma bagunça e um terrorismo. E isso nós não podemos permitir que continue. Do Líbano, do Irã, da Síria até o Iraque, o regime fundou grupos terroristas espalhando sangue. O Hamas, que é um proxy do Irã, lançou o ataque do dia 7 de outubro contra Israel no ano de 2023, o que também levou à morte de 46 americanos, coisas que o mundo nunca tinha visto acontecer antes. O Irã é o país no mundo que mais patrocina terrorismo.
Vamos lembrar que eles mataram milhares dos seus próprios cidadãos que manifestavam em janeiro. Então, em particular, a minha administração não irá permitir que o Irã consiga uma bomba atômica. Eu vou dizer aqui de novo, o Irã não pode ter uma bomba atômica. É por isso que na operação Martelo da Meia-Noite do ano passado, nós atacamos bases nucleares do Irã e destruímos. E depois daquele ataque, nós avisamos, não voltem com a sua busca por uma arma atômica. Falamos isso repetidamente e tentamos fazer um acordo. Eles disseram que queriam. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Na verdade, a única coisa que eles querem é praticar o mal. Como eu disse, por décadas e décadas, eles rejeitaram todas as oportunidades de eliminar o seu programa nuclear. E nós não podemos permitir isso. E além disso, eles continuaram desenvolvendo uma capacidade de fabricar mísseis de longo alcance, ameaçando nossos aliados, nossas tropas, inclusive os Estados Unidos. Pensem o quão longe eles poderiam ir se eles conseguissem uma arma nuclear. Por essa razão, os Estados Unidos estão atacando o Irã para prevenir que esses radicais ameacem a América no fundo do nosso interesse nacional de segurança. Então, estamos eliminando sua capacidade de fabricação de mísseis. E vamos eliminar tudo, aniquilar tudo. E vamos garantir que os regimes e os grupos terroristas na região não parem de desestabilizar o mundo. E que eles parem de utilizar as bombas que eles têm, que matam milhares e milhares de pessoas, incluindo americanos. E vamos garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. Essa é uma mensagem simples. Eles nunca terão uma bomba atômica. Esse regime vai logo aprender que ninguém deve desafiar a força dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí a nossa força militar na primeira administração. E nenhuma força militar no mundo é tão sofisticada quanto a nossa. Nós estamos tomando todos os passos para minimizar os riscos para o nosso pessoal na região. Porque o regime iraniano tentará matar. E, infelizmente, talvez teremos perdas. Nosso coração já está com eles. Mas essa é uma missão nobre. Nós precisamos fazer isso para garantir que os nossos americanos, as nossas crianças nos Estados Unidos não sejam colocadas sob uma ameaça do Irã. E o que eu posso dizer é que as nossas forças irão prevalecer no Oriente Médio e em todo o mundo. Nós estamos atacando a força da Guarda Revolucionária do Irã. Então eu digo hoje à Guarda Revolucionária do Irã, deponham suas armas, ou vocês irão enfrentar a morte. Deponham suas armas, e vocês serão tratados bem com imunidade. Ou então enfrentem a certeza da morte. Aos americanos e ao povo do Irã, mantenham-se em segurança, procurem segurança, porque serão ataques potentes. E a oposição do Irã, eu digo, esta talvez seja uma oportunidade em uma geração. Nenhum presidente americano teve a vontade de fazer aquilo que eu estou fazendo hoje à noite.
Vamos ver como o Irã irá responder. Overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash. Agora, a oposição iraniana, eu digo, chegou o momento de assumirem o seu destino. The moment for action. Do not Esse é o momento de ação. Não deixe esse momento passar. Que Deus abençoe as tropas americanas, os homens e as mulheres, e que abençoe os Estados Unidos. E que Deus abençoe a todos. Paulo, só um segundo. Alguém disse que eu estava chorando. Pessoal, estou fazendo a tradução simultânea, não estou chorando, não. Paulo, suas impressões do discurso do Trump. Lembrando que foi um discurso gravado, né? Exato. Ivan, várias coisas. Eu vou deixar aqui o Trump falando. Para quem está chegando, fizemos aqui a tradução simultânea dos 8 minutos dele falando. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é a semiótica, tá, Ivan? O Trump usando um boné branco. Branco. Não é amarelo, não é o tradicional vermelho, não é o azul democrata, é branco e escrito Estados Unidos da América, United States of America. E isso daqui é uma mensagem muito importante que ele está tentando passar, de que é o momento de todas as alas políticas dentro dos Estados Unidos estarem ali trabalhando por um único ideal. Acho que essa é a mensagem que o Donald Trump está querendo passar. Não é branco da paz, tá, pessoal? Literalmente não é branco da paz. Mas isso daqui é justamente para ser uma coisa americana em si. Me chamou muito a atenção ele estar fazendo esse anúncio de boné. Outra coisa, Ivan, que aqui, como analistas e quem está cobrindo o tempo inteiro, né, as possibilidades, e a gente sabe que muitas vezes, olha, é chato, parece que nada vai acontecer, e vocês ficam falando. O discurso do Trump trouxe várias análises corretas das informações que nós estávamos levantando, tanto você aí na Inglaterra, eu aqui em Washington DC também. O Donald Trump falou sobre a questão do rumo das negociações, da perda provável que eles terão de pessoal, e eles já estão lamentando que vão perder soldados. Essa é uma das grandes preocupações e o cálculo que estava vindo. Trouxemos lá no nosso outro canal, no PH hoje nos Estados Unidos, a preocupação do chefe de Estado Conjunto dos Estados Unidos, o Dan Kennedy, sobre isso. Foi uma grande polêmica essa semana aqui dentro dos Estados Unidos, porque ele estava falando para o presidente, se fizermos isso, não será rápido e terá custo de vidas americanas. O Donald Trump adiantou isso, que era uma preocupação do Pentágono, trouxe isso no discurso. Isso, politicamente, vai ser importante para o Donald Trump, talvez nas próximas horas ou nos próximos dias. Outro ponto, eles têm ciência, com essa declaração de Donald Trump, que o Irã, eles têm capacidade de defesa ou de ataque, e isso pode ocorrer contra bases americanas na região também. Outro ponto importante, Ivan, que nós temos aqui para destacar é justamente, né, o Donald Trump falando da tentativa das negociações, como elas foram feitas, e falou da Operação Midnight Hammer, o martelo da meia-noite, ali no último dia da Guerra dos 12 Dias. Nós, aqui no dia, falamos, né, para toda a audiência, que as informações que o Donald Trump tinha passado de que teria dizimado todo o potencial nuclear do Irã não era uma informação confirmada, e as fontes de inteligência estavam dizendo que essa afirmação do Trump poderia estar errada. A gente alertou para isso, e agora, 7 meses depois, o próprio Donald Trump está confirmando que o Irã mantinha capacidades, guardou muito daquele material atômico, em torno de 400 quilos, e as informações que chegam é que o Irã está fazendo ameaças muito graves nesse sentido. Ivan, esses são os primeiros destaques que eu queria trazer aqui, né, até trazendo alguns pontos que já vinham sendo levantados e que o presidente confirmou nesse discurso agora, meu caro.